Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 48 minutos. E olha, gente, agora pela manhã aconteceu uma coletiva de imprensa com o advogado Luciano Guimarães, que conversou um pouco sobre o caso do deputado federal Paulão, sobre a possível cassação do seu mandato. O nosso repórter Fernando Palmeira esteve lá e traz para a gente todas essas informações. Uma ação da Justiça Eleitoral movida contra o deputado Paulo Fernando Santos, deputado federal por Alagoas, está em andamento. Muito embora o processo sobrestado por uma liminar. O doutor Luciano Guimarães está aqui, que é advogado especialista em direito eleitoral, nos faz uma síntese desse processo e do seu trabalho. Esse processo é um processo que foi interposto contra o suplente de deputado federal nas últimas eleições, que é o João Catunda, mas que, para espanto geral, e sobretudo para o deputado Paulão, que é um deputado de mandato, é o seu quarto mandato, é um deputado histórico, mas isso, fosse quem fosse, o processo nós descobrimos que estava tramitando, tendo evolução sob segredo de justiça. Nós, diante da gravidade do caso, ingressamos com um mandado de segurança no Tribunal Superior Eleitoral e o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar para suspender o julgamento que já estava em curso, com 2 votos para anular os votos do suplente João Catunda e, com essa anulação, fazer uma reviravolta nos resultados da eleição para deputado. E aí, fatalmente, o deputado Paulão, sem sequer saber da existência do processo, teria retirado uma coisa que é sagrada, que é o seu mandato eletivo, ele e de qualquer eleito. Então, esse foi o ponto. Nós temos uma liminar, o julgamento do processo foi suspenso e, provavelmente, o TSE, quando julgar o mérito desse mandado de segurança, que é uma ação muito séria, muito grande, isso provavelmente vai se decretar a nulidade geral desse processo, justamente porque ele tramitava escondido, invisível. Mas os motivos da acusação, você queria entrar no mérito, e as motivações? Veja, como eu disse, a gente ainda não entrou no processo oficialmente, porque o processo foi suspenso antes disso, e quem pediu essa suspensão, face à gravidade desse segredo, fora da lei, foi o deputado Paulão, junto ao TSE. Mas como o sigilo já foi retirado e qualquer pessoa do povo, qualquer jornalista, qualquer cidadão pode acessar esses autos no sistema do Tribunal Regional Eleitoral e ver que a causa de pedir, o fato que foi levado à justiça, ele é estranho. Se pede para anular os votos de um suplente, coisa que é absolutamente rara, se alegando um gasto de R$6.000. Então, quer dizer, o tempo é o senhor da razão, é preciso se investigar isso com calma, mas, sobretudo, à luz do sol. Nós sabemos que no processo eleitoral os prazos são sempre peremptórios e curtos. Há uma expectativa de qualquer decisão a mais? Não, porque como você tem um fato sui generis, que é um mandado de segurança, essa celeridade eleitoral que é observada, sim, sobretudo durante o período de uma campanha, depois da eleição é preciso ir com calma. Talvez tenha sido justamente uma certa pressa, estou falando aqui com todo respeito, que tenha causado um provável atraso. O processo estava em julgamento e oculto, invisível. Se o TSE confirmar a liminar, que é o que nós confiamos e acreditamos, e volte a estaca zero, vai demorar muito mais. Pressa é inimiga da perfeição. O ano eleitoral, eleições municipais, é preciso toda a cautela e respeitar, acima de tudo, as decisões judiciais. Fique à vontade para dizer alguma informação, alguma orientação a mais sobre a ótica da defesa para o público, principalmente para o eleitor alagoano. Você, eleitor, quando você coloca o seu voto numa urna e aquele resultado é apurado, por exemplo, numa eleição para deputado federal, esse voto se reveste de algo sagrado. A Constituição Federal ela determina que o mandato eletivo, depois que você o obtém, depois que você recebe a diplomação, toma posse e exerce o mandato, está trabalhando pelo seu eleitor, pela sua sociedade, ele é sagrado. Ele tem uma presunção de legitimidade e validade absolutos. É preciso ter em mente que esse mandato não é de um deputado federal, é de você, eleitor, é de vocês. E para se mexer nele, é preciso que o devido processo legal, o trilho da lei, seja observado absolutamente. Nós temos certeza e confiança que, ao fim e ao cabo, a justiça prevalecerá e esse processo vai ser arquivado. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnaldo Melo, no canal 525, NET. Claro. Briga pelo poder, né, gente? Olha, e quem anda brigando também aí pelo poder em ritmo carnavalescos, tem muito disso, viu? Vamos saber mais detalhes agora? Vamos com ele, Arnaldo, que bom lhe ver. Estava de férias, descansando, bom descanso, né? Descansou Foi ótimo. Eu viajei para todas as Europas, para todos os continentes, sem sair do Riacho Doce. Voltou renovado, então, né? Foi. Pois é. E afiado também, eu tô sabendo, né?
Pois é, eu estou acompanhando aí, porque já vivemos o clima, claro, você está ligado? Carnaval. Carnaval, desde a semana passada, o clima é de carnaval. Nos 102 municípios, gente. Todo mundo colocando bloco na rua. Por exemplo, os vereadores, eles podem ser reeleitos infinitamente. Tem que mostrar serviço, tem que criar base. Então, nos 102 municípios, mais de 500 vereadores, aí tentam a reeleição. Nem todos os prefeitos vão poder, porque quem já no caso dos prefeitos, só podem ter 2 mandatos. Tá? Então, quem está em um mandato quer a reeleição e quem está no segundo mandato quer eleger, fazer o seu sucessor e continuar, de certa forma, ali no poder, visando 2026 ou o futuro, voltar num próximo pleito. Para isso, nós temos que aproveitar o clima de carnaval. Se você andou por uma das 102 cidades e viu, por exemplo, algum evangélico lá com os dedinhos, não se assuste, porque política e religião andam por caminhos diferentes. Mas o bloco tem 2.200.000 eleitores. Este é o tamanho do colégio eleitoral de Alagoas. Maceió, cerca de 500.000 eleitores, para uma população de quase 1 milhão de habitantes. Eu estou falando aí algo em torno, segundo o IBGE, 956, 57 mil maceioenses, alagoanos. A cidade está lotada, as cidades litorâneas repletas, os velhos problemas, mas eles estão lá. Precisam de quê? É carnaval, visibilidade, religião e política. É carnaval. Pois é, carnaval. E olha, eu discordo de você, viu? Infelizmente, religião e política andam juntos, lado a lado, uma ali pertinho da outra, embora não devesse misturar, né? Olha, você percebe, ela está falando uma coisa que é verdade. Hoje, no cenário político nacional e no político local, não dá para a gente fugir disso nos 102 municípios, política e religião parece que são siameses. São parecidos, todos em busca dos eleitores, mas a gente percebe que quando um chefe religioso se envolve com a política, mais na frente, os adjetivos não são bons. Isso é verdade. Não deveria misturar, né, Arnaldo? A verdade é essa. Muito obrigada mais uma vez. Agora eu quero que você fique aqui também, porque eu vou chamar aqui para você mais um colega da gente, jornalista também, que vem trazendo sempre para a gente as análises políticas e de economia também aqui para do nosso estado. Agora é Edivaldo Júnior. Vamos ver? Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é bipartidarismo. Esse ano, Alagoas terá eleições nos seus 102 municípios para prefeito, vice-prefeito e vereador. São 102 vagas de prefeito, 102 vagas de vice e mais de 1.100 vagas de vereador. A gente não sabe quem vai vencer a eleição, mas já sabe que ela será dominada principalmente por 2 partidos, o MDB do senador Renan Calheiros e do governador Paulo Dantas e o PP do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para se ter uma ideia, esses 2 partidos têm hoje 95 dos 102 prefeitos de Alagoas. São 67 do MDB e 28 do PP. O MDB, por exemplo, terá 39 prefeitos disputando a reeleição e 28 prefeitos indicando seus sucessores, todos eles com boas chances de vitória. O PP, a mesma situação, deve aí fazer os seus prefeitos que disputam a reeleição ou os prefeitos que estão indicando seus sucessores devem também ser vitoriosos. Os 2 partidos seguem provavelmente mantendo a hegemonia a partir das eleições municipais para 2026. Para a gente ter uma ideia, Alagoas tem aí 25 partidos registrados no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aptos a disputar a eleição, mas poucos terão chapas no interior. A maioria vai ter chapas de vereador em Maceió, mas poucos terão alguma representação no interior. Eu fiz aqui um levantamento, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, Federação Brasil, PT, PV e PCdoB, terá chapa de vereador em Maceió e 3 ou 4 candidatos a prefeito no interior. Republicano de 5 a 10
candidatos a prefeito no interior. O União Brasil não terá chapa de vereador em Maceió, União Brasil do deputado Alfredo Gaspar, e terá aí 3, 4, talvez 5 candidatos a prefeito do interior. O PL do prefeito JHC deve manter aqui uma boa chapa de vereador na capital, é favorito para vencer a eleição em Maceió, mas não terá presença nenhuma no interior. O Podemos, o senador Rodrigo Cunha, não deve ter chapa em Maceió e não há notícias de que fará chapa de prefeito no interior. PDT de Ronaldo Lessa terá chapa de vereador em Maceió, provavelmente com chance de 3 ou 4 candidatos competitivos a prefeito no interior. PSB de Paula Dantas, a secretária Paula Dantas, terá chapa de vereador em Maceió e aí alguns candidatos a prefeito pontualmente, dependendo de acerto com o grupo do governador Paulo Dantas. PSD de Rui Palmeira, situação parecida, terá chapa de vereador em Maceió, terá provavelmente candidato a prefeito em Maceió e uma presença pequena no interior, também pontual, porque o PSD faz parte do grupo do governador Paulo Dantas. Federação Cidadania, PSDB Cidadania não terá chapa no interior, pode formar uma chapa de vereador em Maceió, mesma situação do Solidariedade de Adeilson Bezerra, que caminha para ter uma chapa em Maceió e talvez alguns candidatos a prefeito no interior. Alguns partidos como o PSOL, Rede, Avante, Patriota, AGI, PCB, UP, PRD, DC, ainda não se tem notícias se terão chapas em Maceió ou no interior. Essa é a situação de Alagoas. O MDB segue favorito para fazer prefeitos, principalmente no Agreste e Sertão, e o PP deve ter uma força maior na Grande Maceió e no Litoral Norte e Litoral Sul. E hoje fico por aqui. Até a próxima. Até a próxima, então, Edivaldo. Olha, reta final aqui do nosso programa. Você está sabendo, né, que houve estreia e houve também vitória alagoanas na Copa Nordeste. Vamos saber mais detalhe com ele, Viderlan Araújo, que já está aqui com a gente. Menino, coisa boa, então, né? Que jeito de estrear com o pezinho direito, então, na Copa Nordeste, com né? certeza, Porlane. Aí o CRB, que saiu, foi jogar em Aracaju, aqui no estado vizinho de Sergipe, para enfrentar o Itabaiana. E o Galo venceu por 2-0. Daqui a pouco nós vamos falar dessa estreia do CRB aqui no Canal Esportes. Vamos falar também com o técnico Daniel Paulista, que concedeu entrevista coletiva no pós-jogo, falando desses primeiros 3 pontos do CRB na competição. A meta do CRB, Porlane, na competição é passar para a segunda fase e tentar chegar a uma final de Copa do Nordeste. O CRB já foi finalista da competição, nunca conquistou o título da Copa do Nordeste em sua história, mas já foi vice-campeão em 1994. Perdeu na época para o Esporte Clube do Recife, aqui em Maceió. Foi a primeira edição da Copa do Nordeste, os moldes antigos, e naquela oportunidade, sabe quem jogava no esporte, Porlane? Juninho Pernambucano. Eita, meu Deus. O grande Juninho Pernambucano. Lá atrás. Eu estava no estádio, viu, Porlane? Em 1994. E eu ainda estava brincando de boneca. Modesta parte, né, Porlane? Então, o amigo aqui acaba sendo o mais experiente do processo. Mais experiente nesse processo. Agora, me diz uma coisa, olha, falando em tempo, né? Quer dizer que foi quebrado um tabu também aí nesse último final de semana. CSE venceu o CSA finalmente? É isso mesmo, Porlane. Tabu de 30 anos. O tricolor de Palmeiras dos Índios, Porlane, 30 anos, 3 décadas de tabu que o CSA não perdia para o CSE no estádio Rei Pelé. Ou seja, isso lá atrás, em 1994 também. Hoje está danado o programa, né? Tá. Nessa transição estamos fazendo aqui sempre alusão a 94, né? Segundo momento já. 1994, Porlane, foi o último ano que o CSE venceu o CSA. Antes de ontem, né? Porque ontem o CSE venceu o CSA pelo placar de 2-1 e alcançou mais pontos na Copa Alagoas. O ambiente no CSE é um ambiente de muita pressão. Não está sobrando, não. Está chovendo. Um tsunami de críticas em cima dos diretores de futebol Alarcon Pacheco e Marlon Araújo. Nosso companheiro de comunicação, né? Tenente Coronel Marlon Araújo, né? Que hoje está fazendo esse trabalho no CSA. Mas, diante dos resultados, o torcedor que é movido por paixão está criticando, está chutando o pau da barraca em todo mundo. Em presidente, em diretor, em jogador. Está sobrando até para a imprensa, um negócio como esse. Torcedor do CSA está insatisfeito e o CSA, deste meio de semana, vai ter um jogo decisivo contra a equipe do Asa lá em Arapiraca. Se vencer, alimenta as possibilidades maiores de classificação para a semifinal. Se perder esse jogo,
a situação vai ficar muito complicada e nós vamos debater esse assunto aqui também no canal Esportes, Porlane. Agora me conta também, Viderlan, por favor, como é que está o desempenho, né, dos nossos times no Sub-20. Sub-20, CRB ontem jogou contra a equipe do Asa. O CRB jogou no sábado, o time principal, pela Copa do Nordeste. E o time Sub-20, que está jogando o campeonato, a Copa Alagoas, arrancou um empate com os titulares do Asa, Porlane. Os titulares do Asa. Nós vamos mostrar aqui o resultado, os gols do jogo. E depois do jogo, a direção do Asa ficou tão pé da vida, mas tão pé da vida, mas tão pé da vida... Que medo. Que demitiu o técnico Leandro Senna. Anunciou Rodrigo Fonseca. Porlane, não temos nem 4 rodadas do Campeonato Alagoano, mas 4 técnicos já mudaram de clube aqui, tá certo? Primeiro o Rogério Corrêa saiu do CSA, veio o Marcelo Cabo. Depois o Bruno Monteiro saiu do Cruzeiro de Arapiraca, veio o Adriano Rodrigues. Depois saiu o Rodrigo Fonseca do CSE, quem assumiu lá foi o Parreira, que não é o técnico da seleção. E agora o Asa com o Leandro Senna, ou seja... Leandro Senna fora do Asa, vem agora o Rodrigo Fonseca e CSE para assumir os trabalhos aí lá em Arapiraca. Dança das cadeiras. Ainda tem cadeira aí para rodar. Dança das cadeiras. Pelo amor de Deus. Viderlan, muito obrigada pela abraço, participação. Porlane, para você. Mais uma vez, iniciando aqui a semana com a gente. Obrigado. Vai ficando por aí que eu vou só encerrar o TV Mar News. Gente, obrigada então pela tua companhia na manhã de hoje. Agora você vai ficando aqui na nossa programação com o canal Esporte. Viderlan Araújo passando para vocês todos os aprofundamentos desses destaques e muito mais do esporte. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.